Segundo volume da obra Universo em Desencanto, Imunização Racional. A verdadeira origem da humanidade, energia racional, de autoria do mundo racional, do racional superior. Universo em Desencanto. Parte racional, racional superior, acima do racional superior, superior racional, acima do superior racional, tribunal racional, acima do tribunal racional, Justiça Suprema a tudo e a todos. Acima da Justiça Suprema a tudo e a todos, contencioso universal. Acima do contencioso universal, a voz suprema de outros mundos. Conhecimento de retorno ao lugar de origem, autor, racional superior, universo em desencanto, imunização racional. Segundo volume da obra, de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Reservados todos os direitos de propriedade a Manuel Jacinto Coelho. Primeira edição, 1971. Manuel Jacinto Coelho. Atenção, está aí o ponto glorificador do animal racional, a imunização racional. Todos, sem esforço, muito naturalmente, vendo dentro dos seus lares a luz racional e sendo atendidos dentro dos seus lares, não havendo necessidade de ir a lugar nenhum, pois dentro dos seus lares são orientados em tudo, receberão todas as orientações precisas para o seu equilíbrio. É como estão vendo o conhecimento natural, não de ciência da imaginação de ninguém, não é arte, pois ciência é arte, e sim de cá de cima, do outro mundo da planície racional. Então, vem de outro mundo da planície racional todas as orientações precisas dentro dos seus lares e onde estiverem, para o equilíbrio de todos. Portanto, não há templo, não há sinagoga, não há casa de pregações para pregar a imunização racional. Não, cada qual nos seus lares receberá todas as graças do seu mundo de origem. A origem é racional e receberão todas as orientações precisas dentro dos seus lares, do mundo de sua origem. Receberão todas as orientações precisas onde estiverem,
Portanto, não há necessidade de templos nem sinagogas para todos serem orientados dentro dos seus lares, ou onde estiverem, receberão todas as orientações precisas de seu mundo de origem, a planície racional. E assim está na hora dos animais racionais vibrarem de alegrias, todos vibrando de alegria, por terem encontrado com o seu verdadeiro mundo de origem, por encontrarem o rumo certo e por não ser esperada semelhante coisa, a emoção será muito grande. E assim, vibrando de alegria, o contentamento é geral, de forma que o animal racional não saberá como agradecer de tanta alegria a divina graça alcançada da mudança definitiva para o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Este conhecimento não é para o comércio da exploração, e sim para a salvação de todos. Quer dizer, a volta de todos ao seu mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. É o mundo racional. A este conhecimento acompanha um emissário do dono do livro, o racional superior, para fazer o que for necessário pelo leitor. Estamos em plena fase de aparelho racional. Esta é a descoberta dos dois mundos, o elétrico e magnético, que é o mundo que nós habitamos, e o outro mundo, que é a planície racional, de onde saímos e que deu consequência a este, por nós deformarmos em animais racionais. E assim, com a leitura assídua deste conhecimento, adquire-se a evidência racional e o vivente verá a planície racional, o lugar de origem de todos. Neste conhecimento, a revelação dos dois mundos. O mundo já passou por uma infinidade de fases. Estamos agora na fase de aparelho racional. É a última fase da vida da matéria, a fase em que todos vão ficar aparelhados no seu mundo de origem, o mundo racional, e daí recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio aqui nesta vida. A verdadeira fase racional, quando todos vão entrar em contato e se comunicarem com o racional superior, recebendo todas as orientações transmitidas pelo racional superior para o seu equilíbrio aqui nesta vida. Nota do responsável. Esta obra é o fruto da imunização racional. Nela estão expostos, da forma mais simples e clara, todos os conhecimentos da formação do mundo e dos seres que o habitam.
os esclarecimentos da origem de tudo, do antes de ser tudo o que era e como chegou a ser o que é, pela degeneração e deformação da natureza. Não é um conhecimento extraído do saber deste mundo, e sim a verdade das verdades, ditado pelo racional superior, entidade da planície racional, através do seu representante responsável por esta edição, Manuel Jacinto Coelho. Nota: por o ser humano ser um centro astrológico, é que com o tempo tinha que chegar à conclusão de encontrar em si mesmo a imunização racional e nela o porta-voz da verdade das verdades, por a natureza dos viventes ser adequada à natureza que os fez, pois são formados por esta natureza e por isso dependem dela para viver, sendo então formados por 7 partículas e dependem delas. O ser humano é o parasita mais monstruoso que existe sobre a Terra, em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. O homem é um vago bicho sem destino, que nasceu em cima desta terra sem saber por quê nem para quê. Nesta obra vamos saber por quê. Conhecimento de retorno ao lugar de origem de todos, a planície racional. O nosso mundo de origem, de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. A salvação do animal racional só pode ser feita pelo mundo de sua origem, a planície racional, e mais ninguém. Esta é a descoberta dos 2 mundos, o elétrico e magnético, em que habitamos, e o da planície racional, de onde saímos e que deu consequência a este em que vivemos. Com a leitura assídua deste conhecimento, adquire-se a vidência racional e o vivente verá a planície racional, o lugar de origem de todos. Parte por onde nós entramos que se deformou, planície racional, curso superior, e assim foi o nosso princípio, de onde nós viemos. Astral superior, com seus habitantes, curso secundário. Astral inferior, com seus habitantes, que chamamos de espíritos, curso primário do encanto. O fluido elétrico e magnético. Planície racional. Parte racional, planície que não estava pronta para entrar em progresso. Primeiro, começaram a progredir por conta própria. Segundo, neste progresso, começou o foco de luz
formado pelas virtudes que os racionais iam perdendo. Terceiro, neste progresso, já no fim da extinção daqueles corpos. Quarto, neste degrau durou uma longa eternidade para a formação dos corpos. Quinto, neste degrau já se entendiam por meio de guinchos. Sexto, nesta formação começaram a soltar a voz, eram gagos. Sétimo, gagos mais adiantados, começou a formação da lua. Oitavo, as virtudes começaram a se reunir, as virtudes da planície e da resina. Veio aí a origem das estrelas. Nono, gagos mais adiantados, mas este adiantamento não era ainda de entendimento. Iam soltando a voz. Décimo, gagos com algum entendimento, mas muito vago. 11º, com mais um pouco de entendimentos. 12º, a resina já bem desenvolvida, a sua deformação. 13º, começou a separação das terras. 14º, onde começou a vegetação muito diferente desta e a dilatação dos órgãos. 15ª, começou a criação da bicharada e a fazerem uso de alguns vegetais. 16ª, começou a aparecer a dilatação dos órgãos. Até aí eram eternos. 17º, onde começou a surgir os casos de mortes. Novas gerações, durou uma longa eternidade, morrendo e nascendo gagos. 18ª, neste progresso a Lua já aparecia com as suas modificações, as estrelas também. 19ª, a vegetação completamente modificada, já existia dia e noite. 20ª, novas criações, novos entendimentos, já se entendiam regularmente. 21ª, neste progresso foi que nasceram os primeiros passos que estão. A advertência, a vida e a organização dos seres orgânicos são de uma forma tal que os seres orgânicos fazem confusões com a vida. A vida tem as suas organizações muito claras para quem sabe viver, mas para quem não sabe viver, torna-se desorganizada e os seres orgânicos imperam no degladiamento, na degladiação da vida. A vida, para ser bem formada, bem constituída, firme, equilibrada ao bom viver, é preciso que os seres orgânicos e as organizações
sejam todas paralelas ou adequadas ao modo de que se constitui a vida, que a vida também é constituída de diversas organizações e de diversos meios do poder da vida. O poder da vida está naquilo que as organizações podem corresponder para equivaler à vida. O que vale o vivente ter vida, viver e não saber viver? Não vale nada, porque quanto mais procura se organizar na vida, mais se desorganiza. E se desorganizando, mais o sofrimento o vem tragando. E mais sofrimento. É como a maré, sempre contra a maré, dentro do mar revolto. E assim, estas tempestades que reinam na vida do vivente, que naufragam essas vidas preciosas, tempestades feitas por não saber viver. E fica o vivente a imaginar e a dizer: quanto mais eu procuro o bem, mais ele de mim se distancia, mais longe fica, ou talvez no infinito, porque não enxergo o que vou fazer da vida. E fica o vivente neste crepúsculo amargo, neste sonho de sofredor, desesperado, neste sonho de lágrimas, neste pesadelo infernal, pensando uma infinidade de coisas e não sabendo como resolver o seu ideal. Fluido elétrico e magnético. O rádio é um aparelho elétrico e magnético igual ao ser humano. Um aparelho elétrico e magnético que só transmite o que as emissoras querem. E assim são os aparelhos elétricos e magnéticos de origem racional. E por isso são animais racionais que, uma vez imunizados, receberão as orientações, as transmissões, os diálogos, as conferências da emissora da planície racional. Hipótese: a planície racional é a emissora e aqui embaixo os aparelhos fluídicos, elétricos e magnéticos. Para isso, para terem esse contato, é preciso conhecerem o que é imunização racional, para que se imunizem, daí recebendo todas as orientações da planície racional do lugar de sua origem. Por isso são animais racionais, porque saíram da planície racional. A origem é racional. É só conhecer o que é imunização racional para ficarem imunizados, que receberão todas as orientações precisas para o equilíbrio da vida, todas as conferências que forem necessárias e todos os esclarecimentos que forem necessários para o equilíbrio de todos. Portanto, são aparelhos elétricos e magnéticos que receberão todas as orientações da base de origem, vamos dizer, da emissora racional, da planície racional. Uma simples comparação do aparelho de rádio que só transmite o que as emissoras querem, por ser elétrico e magnético. E o ser humano, que é um aparelho elétrico e magnético,
é um corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, que transmite o que recebe, tudo que for necessário da planície racional. Mas os imunizados têm que andar em contato com a emissora racional, assim chegando o equilíbrio de todos, ou aí estando o equilíbrio de todos que receberam tudo que é preciso e necessário para o equilíbrio e a boa marcha desta vida, pois estão no fim deste encanto pavoroso por virem vivendo há muito como animais racionais, sem nada conhecerem da origem desse ser, da origem do seu ser e dos seres que compõem o mundo, fazendo mistério de tudo, conservando os mistérios, vivendo igual a um bicho, por não saberem solucionar os mistérios, os enigmas, sabem de tudo, tudo claro, tudo em caminho de chegarem aos seus lugares verdadeiros, de animais racionais, para racionais puros, limpos e perfeitos, a nossa base de origem, que pela deformação surgiu esse tudo aparente, imaginário, misterioso, em que aí vivem e aí ainda viviam, sem saberem porque viviam assim, sem saberem porque eram assim, sem saberem de onde tudo isso se originou, de onde tudo isso surgiu, e vivendo ainda as fracas experiências, e sempre em experiências para acertarem ou não. Embora acertem, tudo fica sempre na mesma, porque basta ser deformado para ficar sempre na mesma e ir de pior para pior, porque a deformação é um mal, e o que vai mal vai se destruindo, porque o mal por si mesmo se destrói. Porque dentro da deformação é o tal certo aparente. Hoje mesmo se destrói. Hoje está certo, amanhã não. Hoje é verdade, amanhã já não é verdade. E assim é tudo. Na ciência, em tudo, hoje está bem, amanhã já não está. Hoje está novo, está servindo, amanhã está velho, já não serve mais. Sempre renovando tudo de pior para pior, sempre com essa instabilidade. Hoje está certo, amanhã já não está. Hoje certo de um jeito, amanhã já é outro, sempre por encontrarem o certo dentro da deformação. Nunca poderiam encontrar o certo aparente. Hoje parece que é certo, amanhã já não é. Assim, nunca concluindo o verdadeiro saber, por não estar o verdadeiro saber aí no encanto, por não estar o verdadeiro saber aí nessa deformação. Nessa deformação não existe nada de verdade, principiando pela própria vida, que não é verdadeira,
Se fosse verdadeira, ninguém perdia. Por não ser verdadeira, é que se acaba. E assim é tudo. Aparências não são verdades. A verdade do encanto é aparência só. Eis as razões das modificações de tudo. Tudo se modificando, costumam dizer. Estamos progredindo por desconhecerem o encanto e o verdadeiro ser. Porque se conhecessem no encanto o verdadeiro ser, diriam e viriam logo que o mal por si mesmo se destrói. Então diriam, nós estamos nos destruindo com esse progresso de destruição. E por isso tudo cada vez pior. As melhoras só ficam nos planos. As melhoras só ficam nas esperanças. E sempre tudo de mal a pior, devido ao progresso da degeneração. Tudo vai degenerando, enfraquecendo, minguando. Eis aí a multiplicação do sofrimento, do progresso de destruição dos próprios seres. O que degenera, progredindo, se multiplica de pior para pior, até vir a extinção, acabar em nada, se enfraquecendo, diminuindo pelo progresso da degeneração, até desaparecer. Está aí o bonito progresso do encanto, está aí o bonito progresso da deformação, a destruição dos próprios seres, por desconhecerem, porque são assim, desconhecidos do seu ser, sem saberem porque são assim. Portanto, não podiam ter certeza do que vinham fazendo, tudo inconscientemente, progresso de inconscientes, vendo sempre os fracassos, por não estar na matéria, no mal, o ponto positivo, por não estar no mal, o bem. Julgam e pensam que no mal está o bem, devido à inconsciência. Inconscientes por desconhecerem a verdadeira origem, por desconhecerem de onde vieram, porque são assim, para onde vão e como vão, por estarem desconhecidos do verdadeiro natural, que é de racionais, puros, limpos e perfeitos, e por isso, em progresso de inconscientes, por serem aparelhos elétricos e magnéticos formados assim, depois de imunizados, recebem todas as transmissões necessárias, todas as orientações da base racional, como quem diz, lá é que está a emissora, e o ser humano, o aparelho. Vem todas as orientações precisas de tudo para o bom andamento e o fim do mundo, naturalmente, sem abalo de espécie alguma, porque o que é natural não abala ninguém. O que é natural, a pessoa não sente por ser natural. Ninguém sente por ser natural. Está aí o fim do mundo, o fim de todos, tão naturalmente, por saberem de onde vieram,
para onde vão, como vão, o que é, o que são e todos os esclarecimentos precisos para o equilíbrio da bicharada, para o equilíbrio dos inconscientes, para o equilíbrio dos encantados que viviam aí nesse encanto, nesse mundo, sem darem solução, sem saberem porque viviam aí, sem saberem porque eram assim, sem saberem porque todos assim são, ignorando tudo, fazendo mistério de tudo por ignorar o seu ser. Portanto, seus inconscientes, tratem de conhecer o que é imunização racional para não nascerem mais neste encanto pavoroso, para não nascerem mais dentro do fogo, se cozinhando, se derretendo, sofrendo pela inconsciência que têm. Sofrem e dizem que sabem, por serem inconscientes. Inconsciente não sabe o que diz, sofrendo e dizendo que sabe. E o sofrimento provando que nada sabem. Se soubessem, não sofriam. Se soubessem, não morriam. Se soubessem, não viviam agonizando como todos no mundo do encanto. Portanto, hoje, conhecendo, sabendo e vendo o porquê disto tudo, dessa inconsciência toda, desconhecendo a verdadeira origem, que é de racionais puros, limpos e perfeitos, e porque se tornaram animais racionais, tratem de ler para conhecerem o que é imunização racional, para não nascerem outra vez dentro do fogo. O mundo é fogo, por ser um conjunto fluídico, elétrico e magnético. A eletricidade é fogo, o sol é fogo. Para não nascerem mais aí dentro dessa fogueira, dentro desse inferno que é o mundo, por muito bem que estejam, nunca estão bem, porque tudo é aparência só. São aparelhos elétricos e magnéticos iguais a um aparelho de rádio elétrico e magnético, sendo o rádio aqui desse conjunto elétrico e magnético, e o ser humano de origem diferente, por ser de origem racional. Por ser dessa origem é que são animais racionais. Para ter contato com o seu lugar de origem, basta conhecer o que é imunização racional, para ser imunizado e ter contato com a sua base de origem, receber transmissões da planície racional, todas as orientações precisas para o bom equilíbrio de todos, para a boa marcha de todos, para o sossego de todos, para a paz de todos, universalmente, para a boa compreensão entre todos, para o bom entendimento entre todos, para extinguir os males que existem no corpo, para a felicidade geral. Tratem de ler com bastante persistência, não percam mais tempo. Por viverem perdendo tempo, é que sofrem cada vez mais. Embarque o seu sofrimento com a imunização racional e por isso não percam mais tempo.
por serem inconscientes, é que são desequilibrados desse jeito. E para serem conscientes, é preciso que se imunizem. E para se imunizarem, é preciso conhecerem o que é imunização racional. Assim, salvos todos pelo conhecimento verdadeiro da origem de todos e do mundo, pela imunização racional. Está aí, como podem se entender, com os puros, ter contato com os puros da planície racional, se unir aos puros da planície racional, o lugar de origem de todos. Mas felicidade do que esta não pode existir para o ser humano, para os encantados. Está aí o conhecimento verdadeiro da formação desse encanto pavoroso por ser fogo elétrico e magnético. O fluido elétrico e magnético é dos animais irracionais e o fluido racional é do animal racional. Mas, por não conhecerem a sua verdadeira natureza, a sua origem, é que estavam sob as influências dos fluidos do animal, do elétrico e magnético. E por isso, sempre todos no mundo, neste desequilíbrio infernal, por estarem sob as influências do fluido elétrico e magnético, o fluido do animal, o fluido dos bichos livres pensadores. Agora, todos de posse do conhecimento da sua verdadeira origem de racionais, puros, limpos e perfeitos, sabem e conhecem todo o princípio desta deformação, o porquê deste mundo, a origem dele, como vieram se deformando até chegar como estão e como estavam desconhecidos de sua origem, desconhecidos do porquê assim são e do porquê o mundo assim é. Perdidos no mundo, iguais ao animal, sem darem solução da origem desta vida, sem darem soluções da origem do mundo, vivendo igual a um bicho, a um animal, sob as influências do fluido elétrico e magnético, que é o fluido do ser animal, o fluido do bicho. Está aí a causa do desequilíbrio do ser humano, sendo orientados, dominados e guiados pelo fluido animal, pelo fluido do irracional, o fluido elétrico e magnético. Agora conhecem e sabem o porquê desta deformação, porque assim ficaram, de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Está em vossas mãos a descoberta maior do mundo, a descoberta da origem de todos, de onde todos vieram, antes de serem assim como são, deformados,
porque deixaram de ser o que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos, para serem como são, deformados sem solução. Assim, hoje, conhecendo a sua origem de racionais, puros, limpos e perfeitos, todos vão ser dominados e guiados pelo fluido de sua origem, o fluido racional, pelo fluido da imunização racional, porque são de origem racional e, por isso, foram qualificados de animais racionais, por serem desta origem e não dessa origem de animais irracionais. Por meio do fluido racional, o fluido da origem, vem o equilíbrio integral, o equilíbrio perfeito do ser racional. Vai fazer uma modificação muito grande, porque estavam sob o domínio do elétrico e magnético, o fluido do animal, o fluido do vosso verdadeiro natural, de racional, é muito diferente e bem diferente do animal. Haja visto uma modificação bem grande, mas naturalmente, sem sentirem, porque é do natural de todos. Então, este fluido conversa com a pessoa, que é o natural da pessoa, faz conferência com a pessoa, esclarece tudo que for necessário, tudo que for preciso para o equilíbrio da pessoa. Enfim, tudo que for preciso. Este fluido entra dentro da pessoa, se coloca dentro do eu da pessoa e bota o elétrico e magnético, o fluido do animal, para fora. A pessoa perde o instinto de animal por não estar mais sob a influência do fluido irracional. Então, o instinto de animal, feito pelo fluido animal, elétrico e magnético, deixa de existir na pessoa, porque entra o fluido racional. O fluido racional bota o fluido animal para fora do corpo e a pessoa perde o instinto animal, começando a ficar equilibrada pela influência pura e natural, sem sentir, sem abalo de espécie alguma, sem esforço, muito naturalmente. Assim vem a modificação dos seres, cada qual no seu lugar, e o animal racional no seu lugar. O racional afasta o fluido animal de dentro da pessoa, por meio do fluido racional, e a pessoa começa a respirar oxigênio puro. Daí o equilíbrio do ser humano, a felicidade do ser humano, cessa todos os sofrimentos da vida da pessoa. Com o fluido elétrico e magnético, o fluido animal, a pessoa só respirava o carbono, porque é fluido da origem do mal, o fluido irracional. E daí tudo de ruim na vida da pessoa.
o desequilíbrio, tudo, enfim, de ruim sobre a pessoa, devido estarem orientados e dominados pelo fluido elétrico e magnético, o fluido animal do animal. O fluido embrutece a pessoa, faz da pessoa um bicho, faz da pessoa uma fera com infinidade de temperamentos, um desequilíbrio infernal, produz o gênio mau, o nervoso, as doenças, tudo isso produzido pelo fluido elétrico e magnético, o fluido animal, proporcionador de tanto desequilíbrio do ser humano, de todas as enfermidades, de todas as doenças, de tudo quanto é ruim, por ser fluido do animal. O fluido mau, o elétrico e magnético. Por isso, todos viviam mal, não se conformando com esta vida assim, sem saberem, sem conhecerem por que eram assim, e muito menos porque ficaram assim. Hoje, com o histórico da origem da formação do mundo, do encanto, conhecem e sabem o porquê de tudo e por que ficaram assim. Vai imperar entre todos, para o bem de todos, para a felicidade de todos, para a salvação de todos, o fluido da origem do ser humano, o fluido do animal racional, o fluido da base de origem da planície racional, de onde todos saíram, de onde todos vieram. Daí a felicidade integral do ser humano, a felicidade integral de todos no mundo, por não estarem mais sendo guiados pelo fluido dos monstros, e sim pelo fluido do seu verdadeiro natural de animais racionais. Está aí o equilíbrio de todos no mundo, e o equilíbrio do mundo, o elétrico e magnético, se afastando do ser humano, se retirando do ser humano e imperando a imunização racional, o fluido racional. Daí o bem de todos, assim como entrava dentro do eu da pessoa, que é um aparelho elétrico e magnético, o fluido animal. O elétrico e magnético faz com que a pessoa não pare de pensar assim. Entra o fluido do verdadeiro natural da pessoa, dentro do corpo da pessoa, dentro do eu da pessoa, o fluido racional, e bota o fluido animal para fora. Daí o equilíbrio da pessoa, tudo dando certo na vida da pessoa. A pessoa é orientada para tudo. Daí o bem-estar geral, o sossego, a paz, a alegria, a satisfação de viver, por viver feliz. O fluido elétrico e magnético é mal puro. A eletricidade é fogo.
porque houve a deformação, como sabem, do começo. E o magnético, o fluido magnético, é mal puro. Agora, a pessoa sujeita a esses dois fluidos animais tinha que se tornar mesmo descompreendida, e assim o mundo foi qualificado como um hospício. Todos são iguais, porque são de um ser só, o ser humano, mas todos desiguais, porque todos pensam diferentes uns dos outros. Eis a razão da desregulagem produzida pelo fluido animal, o fluido elétrico e magnético, causador de todas as ruínas do ser humano, de todo o sofrimento do ser humano, de todas as monstruosidades, de toda a selvageria, o fluido elétrico e magnético, o fluido dos livres pensadores, que são os animais irracionais. Até que chegou o dia de saberem e conhecerem o porquê do mundo ser assim, uns contra os outros, devido ao fluido animal, que proporcionou todo esse desequilíbrio do ser humano ser insaciável desse jeito. O fluido do ser da origem do ser humano, pois todos são de origem racional e por isso são animais racionais. O fluido da origem de todos é que vai agora dominar todos, orientar todos, guiar todos, conversar com todos, o fluido da base de origem dos animais racionais, que é o ser humano. Assim como o fluido elétrico e magnético entra no eu da pessoa com muito mais naturalidade, entra o fluido racional, por ser da origem da pessoa. O fluido racional entra no eu da pessoa, que o eu é a casa do fluido. O eu da pessoa é onde habita os fluidos. O fluido racional entrando na pessoa se localiza dentro do eu da pessoa. E a pessoa fica imunizada. Uma vez imunizada, recebe as orientações precisas para o seu equilíbrio e a durabilidade dos anos de vida, porque não é mais dirigida pelos fluidos do mal, que é o elétrico e magnético, onde estão todos os males reunidos, todas as doenças reunidas, todos os venenos reunidos. Uma vez o fluido da origem do ser da pessoa, que é o fluido racional dentro do eu da pessoa, a pessoa não é mais atingida pelo fluido elétrico e magnético, pelo fluido venenoso, pelo fluido da origem do mal, que é o elétrico e magnético. Assim, o que vai dominar o mundo é a imunização racional, o fluido racional, o fluido dos seres de origem racional é que vai dominar o mundo, dominar todos no mundo, para todos irem sempre de bem para melhor, e não com o fluido magnético como vinham, sempre de mal a pior. O fluido elétrico e magnético
é o fluido dos animais irracionais. E o fluido racional é dos seres de origem racional, que é o ser humano, animal racional. Então, os animais racionais, dirigidos pelo seu fluido, e os animais irracionais, dirigidos pelo seu fluido. Com os animais racionais dirigidos pelo seu fluido, está aí como vem a radicação do mundo e de todos no mundo, de um equilíbrio nunca visto para o bem e a felicidade de todos, porque todos viviam à procura do bem, mas não sabiam como encontrá-lo, porque no elétrico e magnético não podiam encontrar nunca, porque o mal por si mesmo se destrói. Assim, o fluido verdadeiro, natural de todos, o fluido racional, o fluido da origem de todos, o fluido que ninguém nunca ouviu falar, o fluido que ninguém nunca soube, porque ninguém nunca conheceu o universo em desencanto. Ninguém nunca conheceu a imunização racional. Agora é que estão principiando a conhecer a base de origem do ser e dos seres. O fluido elétrico e magnético é o causador de todas as ruínas do mundo, porque não há sofrimento sem causa. A causa é o fluido elétrico e magnético. Não há efeito sem causa. Se existe o mal, é porque existe a causa, e a causa é o fluido elétrico e magnético. Assim ninguém mais vai querer ficar por conta do mal do fluido elétrico e magnético. Todos vão tratando e tratar de se imunizarem e conhecerem o que é imunização o mais depressa possível, para ficarem senhores do fluido de sua origem, o fluido racional, para a felicidade integral de si mesmo. Está aí como a pessoa pode embargar todo o sofrimento de sua vida, ficando senhor do fluido de sua origem, o fluido racional. Agora estão os meios para que cesse o sofrimento de uma vez por todas na vida de todos, na vida de todos os seres humanos, fazendo por onde? Conhecendo o que é imunização racional, para ficarem de posse do fluido de sua origem, o fluido racional. Por serem animais racionais, veem então que é de sua origem toda a orientação para a boa marcha da vida. O fluido racional embargará o sofrimento de todos no mundo, acabará com o sofrimento de todos no mundo. O fluido racional é o demolidor dos males do corpo e dos males da vida, o fluido racional, o fluido da origem do ser humano. Está a humanidade de parabéns, ricos de glórias e de felicidades, por ser a pessoa um aparelho elétrico e magnético formado e feito por esta natureza elétrica e magnética. Por isso é que não pode parar de pensar,
Portanto, está ligada a esta natureza elétrica e magnética do aparelho, não pode parar de pensar. Porque os fluidos elétricos e magnéticos estão dentro do eu da pessoa, por estar ligado a esta natureza, a este conjunto elétrico e magnético. E está ligado à natureza dos animais irracionais, que é o elétrico e magnético. É o mal puro. A pessoa começando a se imunizar, conhecendo o que é imunização racional, entrará dentro da pessoa, que é um aparelho elétrico e magnético, o fluido de sua origem, o fluido racional. Então, este fluido elétrico e magnético é afastado da pessoa, o fluido racional tira o fluido animal de dentro da pessoa, ficando a pessoa ligada à sua base de origem, a planície racional, por ser de origem racional. Fica a pessoa ligada à sua origem, recebendo todos os pensamentos, todas as ideias, não parando de pensar, mas racionalmente, por estar ligado o aparelho à sua base de origem. Ficarão os bichos irracionais ligados à sua base de origem, que é o fluido elétrico e magnético, e os animais racionais ligados à sua base de origem racional, por meio do fluido racional. Daí começa tudo a brilhar de bem para melhor, porque o fluido mal, que entrava e trabalhava dentro do aparelho da pessoa, o fluido elétrico e magnético, o fluido animal, não está mais dirigindo a pessoa como bicho, afastando completamente todo o mal do aparelho elétrico e magnético. O aparelho elétrico e magnético é de origem racional e agora é que está conhecendo a verdadeira paz racional. Vão ficar sob a orientação de sua base de origem racional. Estavam sob a orientação da base animal, o fluido elétrico e magnético, que é o fluido que pertence aos animais irracionais. E o fluido racional pertence aos animais racionais. Então, cada qual no seu lugar. O animal no seu lugar e o racional no seu lugar. Daí o equilíbrio de todos. O equilíbrio por estarem sobre o domínio de sua verdadeira base de origem racional e não sob o domínio da base animal, do elétrico e magnético, dos fluidos elétricos e magnéticos, onde estão todas as ruínas do mundo. Por isso, vejam os seres e os fluidos elétricos e magnéticos que fizeram tudo quanto é ruim, tudo quanto é de ruim que existe na natureza, bichos ferozes, doenças, venenos, tudo, enfim, que existe de ruim, é formado pelo fluido elétrico e magnético. Vocês não são animais dessa categoria.
irracionais para estarem sob o domínio dos fluidos dos animais, dos monstrodontes, do fluido mal, que só produz o mal, o elétrico e o magnético. Vocês já são de categoria completamente diferente da categoria racional. Por isso são animais racionais. Tem que estar sob as influências da sua origem, da sua base racional, da base pura, limpa e perfeita que é a base do ser humano. Por isso são animais racionais. No fluido está tudo de bem e tudo de mal. O fluido bom produz o bem e o fluido mal produz o mal. Com a pessoa imunizada pelo fluido bom, o fluido mal não penetra no corpo, ficando a pessoa livre de qualquer espécie de enfermidade, como o câncer e outras doenças mais. O fluido penetra pelos poros, pela respiração, pela alimentação, daí surgindo o bem e o mal. Com a pessoa contaminada pelo fluido bom, cheia de fluido bom, o fluido mal não tem acesso, porque o bom elimina o mal. O mal não pode com o bem, prevalece o bem e não o mal. O mal é gerado pela força magnética e o bem pela força elétrica, quando regulada, porque desregulada faz mal. Tudo que se sente e não se vê é o fluido. Sentem-se os efeitos, mas não se vê. A poluição, os envenenamentos da atmosfera pelo carbono, pelos gases, para que a pessoa fique com a força elétrica e magnética regulada, é preciso que se imunize. E para adquirir a imunização, só conhecendo no livro Universo em Desencanto. A imunização é da parte racional e a elétrica e magnética é deste conjunto da deformação, deste mundo elétrico e magnético, força originada pelo Sol, que deu origem a este conjunto elétrico e magnético. A radioatividade é um fluido. Sentem, mas não veem. O átomo é um fluido. Sentem, mas não veem. A eletricidade é um fluido. Sentem, mas não veem. Os microgermes, os que as lentes alcançam e os que as lentes não veem. Tudo, enfim, que compõe esta natureza fluídica, elétrica e magnética em matéria. Tudo que existe tem seus fluidos. Todas as plantas têm seu perfume, seu cheiro, seus odores, seus gases, bons e maus. É um conjunto de fluidos e gases diferentes que cada ser expele em forma de uma combustão magnética, fluídica, e que exerce sobre o ser humano, vindo a desregulagem do pensamento, o desequilíbrio. O pensamento não para devido a esta combustão fluídica expelida pelos seres, para que haja no ser humano o equilíbrio e a regulagem normal. Só o que pode regular o ser humano é a imunização racional, que é
uma influência de um polo diferente que vem da planície racional, regulando e equilibrando o vivente. E sem a imunização racional, permanece o desequilíbrio em todos. Por isso o mundo sempre manteve esse desequilíbrio, e o desequilíbrio do mundo e de todos é proveniente desta combustão deformada. Estão conhecendo agora o porquê de tudo isto. E para o equilíbrio de todos e a regulagem de todos, basta somente se imunizar, conhecendo o que é imunização racional. A imunização é da planície racional. Então, tem o fluido racional e tem o fluido da deformação, que é o elétrico e magnético. O fluido racional regula a parte elétrica e magnética. E por estar o ser humano deformado, sujeito a esta desregulagem produzida por essas duas correntes, e que são a causa do desequilíbrio de todos e de tudo, e da natureza entrar em choque com tudo pelo desequilíbrio, e a imunização racional equilibra todos e tudo. Assim, a imunização racional é a coisa mais necessária da vida do ser humano e de tudo, enfim. Porque, uma vez imunizado racionalmente, entra em contato com os habitantes da planície racional, recebendo todas as orientações precisas para o equilíbrio da vida, recebe todos os esclarecimentos necessários para o equilíbrio do ser humano, para o bem de todos, para a felicidade de todos, para a paz de todos, para a harmonia de todos, para a tranquilidade de todos, enfim, um equilíbrio perfeito e completo por ser do ser racional. As doenças nervosas serão curadas por meio do fluido bom, por meio da imunização racional. Então, para adquirir tudo isto, basta ler e conhecer para sentir o que é imunização racional. Somente para o bem de todos, sob todos os pontos de vista. Imunizar quer dizer unir-se aos puros da planície racional, conversar com os puros, se entender com os puros, enfim, todos os esclarecimentos precisos dados pelos puros, voltar para junto dos puros, porque já foram puros também. Por isso sabem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão, que é o retorno do fluido que deu origem a seu ser para o estado natural, que é a planície racional. Se deformaram em animais racionais e por isso, por serem racionais, voltam ao seu lugar de origem, a planície racional. Porque não há efeito sem causa. A causa que deu origem a este feito, que é o corpo, e o fluido que está deformado, deu origem aos micróbios para a formação do corpo. Uma vez imunizados, a imunização apanha este fluido, ou o fluido de cada um,
o fluido que deu origem a cada ser e leva para o lugar de origem. Por isso, não há efeito sem causa. Todo efeito tem a sua causa. Se tudo isto existe, é porque existe a causa da existência disto ou daquilo. Todo efeito é produzido por uma causa, e por isso não há efeito sem causa. Se não houvesse a causa, não existiam os seres, não existia vida. Se existe vida, é porque existe a causa que deu origem à vida. É preciso ser repetido assim, porque no meio dos compreensíveis também há os descompreensíveis. Estas repetições são para os confusos, para os descompreensíveis, que custam a compreender o que está tão claro na frente dos olhos. Tem as entranhas amarradas, fechadas, que é preciso bater muito para despertar, para poder interpretar todas as causas do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética estão nos fluidos bons e todos os males estão no fluido mau. E todo o equilíbrio na imunização racional. Então, tratem de se imunizar para o bem de si mesmo.